Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós estaremos adentrando ao tópico 1.6, onde nós apresentaremos os chamados limites especiais. Mais especificamente, nesse primeiro vídeo aqui, nós falaremos sobre um importante teorema aí, da parte de limites do cálculo diferencial, que é o teorema do sanduíche, que é colocado como teorema 3. Esse teorema do sanduíche ele vai ser importante inclusive para calcular um desses limites especiais, e esses limites especiais, por sua vez, recebem essa denominação por serem aplicados em outras partes. Vão ser limites de certas funções que a gente vai estar utilizando, por exemplo, lá na parte de derivadas, para demonstrar algumas fórmulas importantes no próximo assunto que a gente vai estar vendo, certo? Então, o que o teorema do sanduíche afirma? E aqui, inclusive, nós vamos entender também por que ele tem esse nome, esse apelido. Também pode ser teorema do confronto. Ele faz um confronto entre funções f e g. Então, olha, temos aqui o seguinte, o enunciado dele. Se limite x tendendo a k de f de x igual limite x tendendo a k de x for em L, ou seja, quando x está tendendo ao mesmo valor, as funções f e g estão tendendo ao mesmo valor L. Certo? E, além disso, nós temos essa relação aqui entre as funções f, g e h. Com, a todo momento, pelo menos uma vizinhança desse k, intervalinho ali ao redor dele, caso ele seja finito, existe essa relação aqui, ou seja, se eu pegar valores x nesta vizinhança, a função f vai ser menor que a função h, que vai ser menor que a função g, ou seja, a função h está entre f e g, ou seja, a imagem dela para cada x fica restrita ao máximo que seria g e ao mínimo que seria f, certo? Então, o limite dessa função h, quando x também tende a k, tem que ser o mesmo no L. Esse k ele pode ser mais infinito, menos infinito, pode ser um valor a real. Posso, inclusive, estar estudando lateralmente esses limites aqui, com o x tendendo a esse k pela direita ou pela esquerda. Tá certo? Então, gente, por que recebe esse nome teorema do sanduíche? Por que recebe esse apelido? Vamos imaginar que eu esteja fazendo um sanduíche. Eu tenho aqui uma banda superior G, uma banda inferior F, e no meio eu tenho um recheio. Para facilitar um pouco a nossa vida, a gente não ter as coisas voando para todo lado, vamos pegar um prensador. Que não deixa esse recheio cair fora do sanduíche. Então, no meu prensador, eu vou prensando as bandas F e G até elas atingirem uma mesma altura ali no espaço. O que acontece com o recheio interno, gente? Se esse prensador não deixar essa massa do hambúrguer sair, ele tem que ir para o mesmo ponto que as bandas estão indo. As bandas estão indo para uma altura L. Então, o recheio também tem que ir para uma altura L. Tá certo? Então é mais ou menos essa ideia do teorema do sanduíche. Ou seja, você vai espremendo as funções f e g, só que dentro delas tem uma funçãozinha que está sempre ali dentro, que também, obviamente, tem que ser espremida, porque senão contrariaria, ela não estaria em algum ponto entre elas. Pelo menos numa vizinhança desse K, nas proximidades desse valor limite. Caso, claro, esse limite seja um valor finito. Se for infinito, você tem vizinhança infinita, só que aí um pouco mais aberto, digamos assim, um intervalo um pouco maior. Então, ó, gente, exemplo 13. Esse exemplo aqui ele vai nos ajudar a vai fazer uso do teorema do sanduíche, tá certo? Então, gente, ó, o que nós temos aqui no enunciado? Determine limite x tendendo a mais infinito de cosseno de x sobre x. A gente quer calcular esse quocientezinho aqui, o limite desse quociente. Então, vamos aqui para o quadro. Então, aqui eu coloquei o teorema do sanduíche e também um exemplo. O teorema do sanduíche afirma que se o limite x tendendo a k de f de x for igual ao limite x tendendo a k de x que valerem L, ou seja, elas estão indo para o mesmo valor, e f de x for menor que h de x, que for menor que g de x, ou seja, a função h está limitada pelas funções f e g, então o limite x tendendo a k de h de x tem que valer também L. K, como eu falei, pode ser mais infinito, menos infinito, pode ser um valor real A, pode ser um limite lateral aqui, inclusive à direita ou à esquerda. Tá certo? Ou seja, praticamente o que a gente já estudou com mais infinito, um valor A, sendo 0, π, 2, tudo pode acontecer aqui no K. Então, de posse desse teorema aqui, vamos resolver esse exemplo aqui. O que o exemplo diz? Determine o limite x tendendo a mais infinito cosseno x sobre x. Então, gente, olha. Aqui a gente vai usar um fato que é conhecido sobre a função cosseno. É uma funçãozinha que a gente tem utilizado pouco até então aqui no limite,
Mas lá mais à frente, na parte derivada, né, a gente vai estar fazendo uso dela, vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas é uma função que você vê lá normalmente no ensino médio. Vamos usar aqui um fato do cosseno e também da função seno, que é bem conhecido, que são funções que estão limitadas, ou seja, existe um valor máximo e um valor mínimo de imagem do qual elas não passam. O gráfico do cosseno, ele é dado por isso aqui, ó. Né? Ele tem um domínio real, ou seja, você pode continuar indefinidamente para a esquerda ou para a direita, né? Onde esse gráfico ele vai estar numa faixa que varia, né, de -1 até 1. Ou seja, nenhuma imagem da função y igual a cosseno de x pode sair fora desse intervalo, ou seja, dá maior que 1 ou menor que -1, certo? Então a gente vai estar usando esse fato aqui vem lá da trigonometria. Então, ó, temos que -1 menor que cosseno de x menor que 1 para todo x real. Ou seja, para qualquer valor real que você substituir aqui, vai dar sempre entre -1 e 1. Pode ser que dê 1, pode ser que dê -1, não tem problema. Mas fora desse intervalo não vai dar. Eu sugiro que você configure sua calculadora para radianos. Normalmente colocado como rad. Né? Você tem a opção de usar ela em graus, radianos ou grados. Né? Eu acho que é isso, não usei, né, essa terceira opção aí. Só que é muito comum no cálculo, as respostas que você vai ver no final do livro estarem entendendo que você usa a função em radianos. Tá certo? Então configure sua calculadora aí para radianos. Mas isso aqui, independente de ser graus ou qualquer outra coisa, o cosseno vai estar sempre entre -1 e 1. Certo? Por que eu estou considerando isso? Porque eu preciso formar as funções f e g nessa desigualdade aqui. Só que ainda não está formado, porque a cosseno de x ela não aparece no limite dessa forma, está dividido por x aqui. Então, ó, podemos, vamos botar assim, ó, podemos dividir ambos membros desta última ou desta desigualdade por quem? X. Nesse caso aqui, eu posso pensar o x positivo. Tem problema se for negativo, pessoal? Nessa questão até que não. Por quê? Porque se você tiver para um x negativo, mudaria aqui o sentido, mas continuaria o que a gente quer, tá certo? Gerar. Mas ó, isso aqui vem de uma propriedade seguinte, ó, gente. Se você tem aqui que A é menor que B e você tem aqui um valor K, né? Ou vamos chamar aqui de alfa, positivo, então eu tenho que, se vale isso, então A sobre alfa é menor ou menor ou igual a B sobre alfa, ou seja, a desigualdade não inverte, ela mantém o mesmo sentido. Se o A é menor ou igual que o B, vai continuar, se fosse o contrário, né, também continuar, ou seja, não há uma mudança, né, de sentido. Para esse caso aqui, que o -1 e 1 são simétricos, não teria problema, mas em outros casos, né, pode ter. Então, né, dividindo ambos os membros por x, nós vamos ter isso aqui. -1 sobre x menor que cosseno de x sobre x menor que 1 sobre x. Então, o que aparece aqui? As funções que nós... Quer dizer, a função que nós precisamos, né, que é a cosseno de x sobre x. Então, nesse contexto, quem vão ser as funções f, g e h que a gente vai identificar? É só olhar para essa desigualdade aqui e olhar para essa aqui. Aqui eu tenho que a função f vai ser -1 sobre x, a função g vai ser 1 sobre x, e aqui a função do meio vai ser a função h. Então, nós construímos, né, uma desigualdade que nos possibilita aplicar o teorema de sanduíche. Aí nós vamos perceber o seguinte, que dois limites muito fáceis vão ser usados para calcular o limite do meio aqui, que é o limite desta função e dessa quando o x tende a mais infinito. Então, ó, temos que limite de x tendendo a mais infinito de -1 sobre x vale quanto isso? Zero. Né? Estou dividindo uma constante por um valor que está aumentando indefinidamente, isso vai para zero. E, por sua vez, é igual ao limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre x.
também está indo para zero. Certo? Então, eu tenho que as funções de fora estão indo com o mesmo valor L, que é o zero. Ó. Então, o zero aqui ele faz o papel de quem? Do meu L aqui. Ó. Então, o teorema... Então, o teorema do sanduíche afirma que limite de x tendendo a mais infinito de cosseno de x sobre x vale quanto? Zero. É o que a gente queria calcular. Achamos o valor do limite. Tá certo? Então, precisamos primeiro construir esta desigualdade aqui, que veio a partir de algo conhecido lá da trigonometria. Pronto, identificamos aqui as funções f, são g, aqui no meio a função h. Pronto, calculamos os limites dessas duas aqui, que são limites muito fáceis, que é praticamente um limite conhecidíssimo lá no início, né, da parte de limites. Pronto, calculamos esses dois limites, vimos que eles vão para o mesmo ponto, quando x tende a mais infinito. Consequentemente, a parte interna aqui que está espremida, né, pelas funções f e g, também tem que ir para o mesmo ponto. Né? Ou seja, tem que ter o mesmo valor limite, que é o zero. Para isso ficar melhor entendido, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no Jupyter, observar a interpretação gráfica. Claro que tem aqui a soluçãozinha, né, da trigonometria, nós sabemos isso aqui, né, que o cosseno de x ele está entre menos 1 e 1 para todo x pertencente a r. Então, dividindo todos os membros desta equação por x, né? No caso aqui eu posso considerar x positivo, mas para essa questão não teria tanto problema, podia ser inclusive menos infinito aqui também no problema, não daria problema. Nós vamos ter essa relação aqui. Observe que o limite desta função aqui, que é a função inferior, que faz o papel da f, e o limite dessa função superior aqui, que faz o papel da g, elas são o mesmo, vale zero quando o x tende a mais infinito. Então, neste caso, o teorema 3 assegura que o limite o quê, de cosseno de x sobre x vale zero. Então, veja os gráficos das funções. Então, aqui eu fiz um programinha onde vai ter o gráfico da função menos 1 sobre x, da função 1 sobre x, e da função que nós queremos calcular o limite, que é a cosseno de x sobre x. Tá certo? Então, aqui eu coloquei assim, 1 sobre x vezes np cosseno de x, mas assim, né, a função cosseno de x sobre x. Você pode dar uma mudadazinha aqui no código. Então, aí eu vetorizei elas para poder ter uma coisa e vou colocar só de 1 até 10, viu, gente? A gente pode aumentar esse 10, depois até sugerir aqui para 100, para 1000. Ah, professor, por que você botou 1 aqui e não botou um número negativo? Não precisa. É porque eu estou estudando o limite lá no infinito, então eu quero números que cresçam cada vez mais. Não me importa a banda inferior desse intervalo, a superior a gente segue. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou vetorizar as funções, vai ser y1, y2, y3, né? Vão ser as saídas dela, a função f, g e h. E vou plotar os três gráficos aqui. X com y1, x com y2, x com y3. Ou seja, todas elas vão ter o mesmo domínio. Isso é importante, estão indo para o mesmo ponto. Ou, né, com o x está, né, funcionando, é o mesmo para as três. Então, ó, vamos rodar aqui o nosso código. Pronto. De 1 até 10 apenas, perceba, aqui está a função 1 sobre x positiva, aqui está a função 1 sobre x negativa, né, menos 1 sobre x. Né? E aqui está a função o quê? Cosseno de x sobre x. Perceba que ela está sempre entre as duas, ó, 1 sobre x e menos 1 sobre... Posso até mudar a cor delas aqui, ó. Vou botar a cor delas aqui como a cor vermelha, o R, né, de red. Deixa eu ver se é isso mesmo. H. Não, é as duas primeiras, né, que são vermelhas. Ó. Pronto. Então, perceba que a função azul aqui, que é a nossa função objetiva, ela está sempre entre elas. Vou mudar aqui para 100. Ó. Vamos melhorar aqui. Ó. Dar um Ctrl Enter aqui. Ó. Pronto. O que acontece? Ó? 1 sobre x está indo para 0, menos 1 sobre x está indo para 0. A funçãozinha ela fica sempre entre. Ó. Então, não tem outro jeito para ela senão ir para 0. Perceba que ela fica variando, é uma coisa assim, mas hora sobe, mas ela vai o que sendo afunilada. Tá certo? Então, aí, próximo vídeo, né? Depois a gente vai estar aplicando, né, o teorema do confronto para demonstrar um dos limites especiais, que é esse primeiro aqui. Tá certo? Que basicamente, né, nós meio que já né, demos uma ideia de como fazer isso usando o teorema de sanduíche. Não é tão simplesinho, mas a gente vai estar fazendo essa dedução. Tá certo? Então é o teorema de sanduíche que vai nos permitir
mostrar a validade desse limite especial que futuramente vai ser utilizado, né, lá na parte de derivados, pelo menos uma aplicação, né, nós vamos ter aqui na disciplina desse limite. Então tem outros aqui também, mas em especial a gente vai estar tratando, né, da dedução desse primeiro aqui. Aí depois, nos próximos vídeos, nós vamos estar fazendo exemplos usando esses limites especiais. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.